Faça um bom dia! Tudo bem com você? Hoje nós estamos um pouquinho mais tarde, né? Que hoje nós fomos correr lá na Barra Bonita. Que delícia, né? Agradeço a Deus por esse momento, por essa contatos com várias pessoas, né? Conhecendo pessoas, se divertindo e provando para você mesmo que quanto você é capaz, né? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Há um tempo atrás, há uns 4, 5 anos atrás, o médico falava assim para mim: você tem desgaste no joelho, então você não pode, olha, nem caminhar, viu? Porque se você caminhar, o impacto, então procura andar de bicicleta. E aí a minha filha corria. E aí ela falava: mãe, e eu gostava, porque eu gostava de ver ela correr, ia na corrida ver, assistir ela correr, né? E ela falava: mãe, vem correr também. Eu falava: meu Deus, mas se o médico falou que eu não posso nem andar, quanto mais correr. Mas eu não tinha deixado de andar, né? Eu andava todos os dias. Sabe aquela criança birrenta, quando a mãe fala assim: não faz tal coisa aí que você vai fazer? Não pode fazer isso, hein? Mas eu desafiei. Eu desafiei a natureza, eu desafiei a natureza humana, a medicina. E eu falei, se eu, né? Aí minha filha falou pra mim: mãe, quem é o seu Deus? Então eu falei assim: não há medicina que está acima de Deus. E comecei a correr, pouquinho, devagarinho, eu e meu esposo, correndo pouquinho, 100 metros, 200 metros. E hoje nós estamos correndo corrida de rua, né, 5 quilômetros. Já vou começar a me desafiar mais, vou começar a correr 10 quilômetros. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tudo aquilo a gente pode naquilo que nos fortalece. Tudo a gente pode naquele que nos criou. Não tem nada aqui nesse mundo, e nós vamos ver hoje um pouquinho no capítulo 11 do Prova de Sabedoria, a bondade e o amor de Deus para com seus filhos. Então o que a gente não pode? A gente não pode se entregar, jamais, se entregar jamais. Mas nós temos que fazer o quê? Fazer a nossa parte. Se eu realmente ficasse em casa, falasse: não, realmente eu não posso caminhar, eu não posso correr, então eu vou fazer aquilo que o médico pediu, então eu estaria me entregando. Com isso eu fiz o quê? Eu fui pra academia, coisa que eu não ia, né? Porque eu só caminhava, não precisava ir pra academia. Agora eu corro, tenho que ir pra academia, tenho que me fortalecer também, né? A gente não pode também achar que pode fazer tudo assim sem fazer a sua parte. Deus já te fez saudável, agora você tem que fazer a sua parte. Fortalece seu corpo, né? Senão Deus não teria dado 2 pernas pra gente andar, pra gente correr, pra se fortalecer. Então vai lá, faça também você aquilo que vai te agradar, que vai te fazer bem e que vai te dar mais saúde. E hoje nós vamos ver aqui porque eu estou dizendo isso, né? Porque tudo é ação e reação. E nós vamos ver aqui hoje, ligando os fatos, né, dos acontecimentos lá, que a sabedoria nos está arremetendo nesse momento que nós estamos estudando, né, o capítulo 11, ao Êxodo. Então nós vamos ver mais um pouquinho ainda da saída do povo do Egito, como o povo do Egito sofreu, né, aquilo que eles mesmos procuraram. Aquilo que eles mesmos procuraram. Veja, aqui nós vamos ver hoje a idolatria, e nós já vimos a escravidão, que eles eram, né, escravizavam as pessoas. Então, a consequência de você escravizar as outras pessoas, a consequência de você escravizar o teu empregado, né, os teus filhos, né, às vezes o próprio esposo, a esposa. Quando você quer manter as pessoas sob o seu poder, pode acontecer muitas coisas, né? Porque você está fazendo o quê? Você não está fazendo aquilo que Deus nos deu, que é a liberdade. Nós temos que respeitar a liberdade de cada um. Trabalhar com salário, com dignidade, sim, mas não sendo escravos, né? E aqui hoje também nós vamos ver as consequências das pragas, um pouco mais ainda falar das pragas, e vamos ver esse amor maravilhoso de nosso Deus, né? Que não nos abandona e que está sempre conosco, mas que eu dependo de fazer a minha parte, porque senão não vai ter o extraordinário na minha vida. Então vamos lá, nós paramos no capítulo 11, né? E no versículo 15, 14, né? Hoje nós vamos começar no 15. Olha aqui, ó.
Então aqui nós vimos que eles perceberam no vídeo anterior, nos versículos anteriores, eles perceberam, né, o Egito, a presença e sentiram a presença do Senhor, ou seja, aquilo que eles estavam sofrendo por outrora eles terem rejeitado as instruções de Moisés, as orientações de Moisés. Olha, se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso, e eles zombaram, né, e não acreditaram. E aí hoje nós vamos continuar então vendo um pouquinho por conta do que aquilo que eles adoravam, o que levou, as consequências que os levaram. Então aqui, ó, por causa dos raciocínios insensatos da injustiça deles, ou seja, do povo egípcio, erraram e adoraram répteis, privados de razão e animais desprezíveis. Se você procurar ver na história antiga e no Egito antigo, você vai ver que os egípcios, eles adoravam répteis, crocodilos, por exemplo. Então, eles achavam que tem um rei, um deus, eu nem sei se fala direito, se é certo falar assim, mas Sobek, né? Enfim, S-O-B-E-K, Sobek. Ele era representado por um crocodilo. Então, eles adoravam o crocodilo como se fosse um deus, porque era a representação de um deus para ele. Porque eles achavam que o crocodilo os libertava do quê? Das forças malignas. Libertava o faraó das forças malignas. Então, o faraó, que ele era o supremo ali, né? Era considerado como Deus. Acima dele só tinha o Deus, e o Deus dele era esses deuses aí, deuses que são idolatria, né? Nosso Deus, o único verdadeiro Deus, é aquele que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança. Então, vê, por conta dos seus raciocínios insensatos, ou seja, não tinham raciocínio, eles não pensavam, né? Eles não raciocinavam. Acha que... Por que um crocodilo... O que tem a ver um crocodilo? E tem outros também, né? Tinha o gato, o crocodilo, o falcão. Eram deuses... Era que representavam os deuses. Deuses da fertilidade, deuses da abundância, enfim. Para cada coisa, eles tinham um deus, né? E aí, então, a gente vê aqui que por causa dos seus raciocínios insensatos, ou seja, não buscaram a sabedoria, então a injustiça deles, eles erraram e adoraram répteis, privados de razão, ou seja, répteis não têm raciocínio, animais são irracionais, né? Nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, por isso nós temos raciocínio, nós pensamos, nós podemos raciocinar. E eles adoravam aqueles que nem raciocínio tinham. E aí, então, privados de razão, né? E animais desprezíveis. Porque você vai amar um animal como um Deus? Será que tá certo? Então, aqui eles estão sofrendo o quê? Eles estão sofrendo a consequência das atitudes dele. Então, aí continuando, ó. Como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais. Qual foi o castigo dele? Rãs, sapos, gafanhotos. Olha só, Deus, e aqui vai falar, olha que interessante, ó. Então, como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais, mas pequenininhos. Rã, sapo, gafanhotos, não são pequenos? Olha aqui, para eles aprenderem que cada um é castigado através daquilo mesmo com que peca. Eles não pecavam com animais peçonhentos, com crocodilos, né? Ou seja, mesmo que não fossem animais peçonhentos, mas são animais irracionais, que não têm raciocínio, que não pensam. Nosso Deus, meu Deus, nosso Deus não é pensamento, é a pura sabedoria. Se a gente tem raciocínio, se a gente tem inteligência, é porque o nosso Deus é assim maravilhoso. Então veja, olha esse interessante o versículo 16. Para aprenderem que cada um é castigado através daquilo que mesmo peca. Lembra que eu sempre digo e repito agora, toda ação tem uma reação.
Aquilo que você faz de errado vai voltar para você de errado. É ação e reação. E está escrito aqui, em Sabedoria, capítulo 11, versículo 16. E o versículo 17, olha. Para a tua mão onipotente, que da matéria informe, ou seja, da matéria ele criou o mundo. Ou seja, o mundo não era, e ele fez do nada o mundo. Não teria sido difícil mandar contra eles ursos e leões ferozes, ou feras desconhecidas e recém-criadas, cheias de furor, expirando hálito de fogo e expelindo turbilhões de vapor pestilento, de pestes, e lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. Animais que não só poderiam exterminá-los com seu furor, mas aniquilá-los somente com seu aspecto apavorante. Olha que Deus poderia ter mandado para eles tudo isso aqui, mas ele não. Mesmo sem nada disso, versículo 20, poderiam sucumbir com um sopro apenas. Se Deus desse um vento, um sopro apenas, perseguidos pela justiça e espalhados pelo sopro do teu poder. Mas tudo dispusestes com medida, número e peso. Isso aqui, gente, está em Apocalipse também. E Jesus falava assim: com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Percebe aqui nesse versículo 20? Mas tudo dispuseste com medida, número e peso. Ou seja, vocês estão adorando bichos, animais. Então é esses animais agora que vocês vão sofrer as consequências. As pestes que eu estou mandando, os gafanhotos que devoraram, as plantações. Ou seja, o Egito ficou devastado apenas com esses animais que aparentemente são inofensivos. Percebe? Olha o versículo 21. Prevalecer com a força é sempre possível para ti. Quem poderia opor-se ao poder do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino caindo sobre a terra. Todavia, tu tens compaixão de todos, porque podes tudo e não levas em conta os pecados dos homens para que eles se arrependam. Gente, será que você entendeu? Você entendeu esse versículo? Veja, por toda a escravidão que o povo lá no Egito estava vivendo, por toda a escravidão que o povo nosso hoje ainda está vivendo na terra, por tantas injustiças que o povo nosso, que nós hoje, em 2025 estamos sofrendo, muitas injustiças, As pessoas morrendo de fome, as pessoas, em pleno 2025, com uma terra tão fértil que Deus nos deixou e crianças morrendo de fome. Quantas pessoas sofrendo, quantas coisas erradas. Deus podia aniquilar o mundo assim, num sopro. E ele poderia ter aniquilado o Egito assim, num sopro. Mas ele mandou alguns castigos, sim. Ou seja, a consequência daquilo mesmo que eles estavam fazendo. Vocês não adoram ídolos? Vocês não têm a idolatria? Então tó seus ídolos aí para vocês. Ficam com eles aí. Veja o que os seus ídolos vão fazer com vocês. Ao passo que a mão forte de Deus, pode tudo. E aí ele fala aqui que Deus tem compaixão de todos. Ou seja, ele não aniquilou o Egito. E ele não nos dá retorno, vamos dizer assim, não nos pune conforme as nossas culpas. Eu já disse no vídeo anterior que se Deus punisse conforme as nossas culpas, não teria mais um ser humano, em cima da terra. Veja, ele não nos pune como nós merecemos. Por quê? Porque ele mandou seu filho aqui, para que seu filho pudesse nos salvar de todo o mal, de todo o pecado e tivesse vida eterna.
O que Ele quer da gente? Ele quer nos salvar. Ele é nosso Pai. O Pai, ele repreende o filho porque ele não ama? Ele castiga, né? Vamos dizer assim, o filho porque ele não ama? Ele disciplina o filho porque ele não ama? Quem disciplina é porque ama. Quem corrige é porque ama. Ai, mas a minha mãe, meu pai, ele está fazendo aquilo que ele sabe de fazer melhor. Ninguém dá aquilo que não tem. Mas, com certeza, ele está querendo te disciplinar. Mas ele não sabe a forma correta. E por isso, muitas vezes, acaba machucando, né? Nossos pais biológicos. Mas veja, um pai e uma mãe, jamais, por pior que ela seja, ela não quer seu filho vendo seu filho sofrer, vendo seu filho padecer. Que mãe que quer um filho voltado para droga, um filho que não esteja fazendo a vontade de Deus, que não esteja dentro do caminho de Deus, né? Que mãe que quer? Nenhum. E mesmo que existisse uma mãe assim, Deus não te abandonaria, não me abandonaria, não nos abandonaria. Porque veja aqui, olha o versículo 24, gente. E a gente está acabando o capítulo 11. Tu amas tudo o que existe e não despreza nada do que criastes. Se odiasse alguma coisa, não as teria criado. De que modo poderia alguma coisa subsistir se tu não a quisestes? Como se poderia conservar alguma coisa se tu não a tivesse chamado à existência? Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas pertencem a ti, Senhor, o amigo da vida. Ele é um amigo da vida. Então ele nos disciplina, ele nos corrige porque ele nos ama e ele nos quer seus filhos. Mas como a gente sabe que pelo pecado nós nos afastamos de Deus e através do pecado nós podemos perder aquilo que Deus nos deu de mais sagrado, que é a nossa vida, e consequentemente a nossa vida eterna. Por isso ele mandou Jesus, para que ele pudesse nos salvar dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus. Quando eu estou em pecado, eu me afasto do Pai, eu me afasto da vida, eu me afasto da vida eterna. Então, se eu creio em Jesus Cristo, que veio aqui e que deu sua vida por mim, mesmo eu não merecendo, porque é a única coisa que nós não merecemos, Jesus ter morrido por nós na cruz, sofrer por todos os nossos pecados, mesmo ainda da gente não ter nascido, ele já tinha nos livrado do pecado e da morte. Por quê? Ele nos livrou do inimigo. E para que a gente possa hoje herdar a vida eterna, nós temos que crer verdadeiramente no Jesus. E ter certeza que tudo aquilo que Deus criou na terra, nós somos merecedores sim. Nós não somos merecedores da graça que Deus nos deu. Por quê? Porque Ele nos deu de graça. Ele não nos cobrou nada pelo amor que Ele teve por nós. Enviou seu Filho aqui para padecer e morrer por nós. Essa é a graça que Deus nos dá. E isso nós recebemos de graça, como já o próprio nome diz, a graça. Agora, nós precisamos, para receber essa graça, acreditar e fazermos sim com que outras pessoas também possam ter acesso a essa graça. É esse o nosso propósito. É para isso que nós viemos nesse mundo. Para ajudar outras pessoas também a descobrir esse Deus maravilhoso que nos quer seus filhos e muito amados. Então agora nós terminamos o capítulo 11 e eu vou ler ele na íntegra agora para você que não tem, né, esse livro na Bíblia. E aí você vai, a cada final a gente vai lendo, né? Então vamos lá, capítulo 11. A sabedoria levou a bom termo os empreendimentos do povo por meio de um santo profeta. Eles atravessaram um deserto desabitado, armaram as tendas em lugares inacessíveis, resistiram aos adversários e repeliram os inimigos. Quando tiveram sede, eles te invocaram, e uma rocha escarpada lhe deu água, uma pedra dura lhes matou a sede. Aquilo que tinha servido como castigo para seus inimigos tornou-se para eles benefício na necessidade. Em lugar da água corrente de um rio turvado de sangue podre, como castigo pelo decreto infanticida, tu lhes desse inesperadamente água abundante. Pela sede que estavam sentindo,
Tu lhe mostraste como havia castigado seus inimigos. De fato, quando sentiam provações, embora fosses corrigido com misericórdia, compreendiam os tormentos dos injustos, que eram julgados com ira. Porque tu o provaste como pai que corrige, e castigaste os outros como um rei severo que condena. Longe ou perto, foram atingidos do mesmo modo, porque dupla aflição os oprimiu. E choraram, lembrando-se dos que lhe acontecera, do que lhes acontecera. De fato, quando ficaram sabendo que o castigo era fonte de benefício para os outros, sentiram a presença do Senhor. Pois aquele que outrora fora rejeitado, exposto e desprezado com zombarias, no fim dos acontecimentos, foi admirado por eles, quando estavam sofrendo uma sede diferente da sede dos justos. Por causa dos raciocínios insensatos da injustiça deles, erraram e adoraram répteis privados de razão e animais desprezíveis. Como castigo, enviaste a eles multidões de animais irracionais, para aprenderem que cada um é castigado através daquilo mesmo com que peca. Para a tua mão onipotente, que da matéria informe criou o mundo, não teria sido difícil manter contra eles bando de ursos e leões ferozes, ou feras desconhecidas e recém-criadas, cheia de furor, expirando hálito de fogo e expelindo turbilhões de vapor pestilento, e lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. Animais que só não poderiam exterminá-los com seu furor, mas aniquilá-los somente com seu aspecto apavorante. Mesmo sem nada disso, poderiam sucumbir com um sopro apenas, perseguidos pela justiça e espalhados pelo sopro do teu poder. Mas tudo dispuseste com medida, número e peso. Prevalecer com a força é sempre possível para ti. Quem poderia opor-se ao teu braço protetor? Quem poderia opor-se ao poder do teu braço? O mundo inteiro diante de ti é como grão de areia na balança, como gota de orvalho matutino caindo sobre a terra. Todavia, tu tens compaixão de todos, porque podes tudo, e não levas em conta os pecados dos homens, para que eles se arrependam. Tu amas tudo o que existe, e não despreza nada do que criastes. Se odiasses alguma coisa, não as teria criado. De que modo poderia alguma coisa subsistir se tu não a criastes? Como se poderia conservar alguma coisa se tu não a tivesse chamado à existência? Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas as coisas pertencem a ti, Senhor, o amigo da vida. E aqui nós terminamos o capítulo 11, maravilhoso capítulo, né? E aí amanhã, então, continuaremos com o capítulo 12 e com umas novas meditações, né? Novas interpretações e novos conhecimentos para a nossa vida e para louvar e agradecer esse Deus maravilhoso que nos deu a vida. Fica com Deus, um beijo no seu coração e até mais.